Olá, ovelhas! Boa noite para vocês, que Deus abençoe a vida de todos nessa noite. Um belo sábado, um ótimo sábado para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês e se não estiver, em nome de Jesus, vai ficar. Eu quero convidar você, ovelha querida, para orar comigo nessa noite. Eu quero orar por você e pela sua família. Eu quero declarar e determinar que Deus possa abençoar nesta noite a sua vida de uma forma poderosa. Você que está agora recebendo esse vídeo e acompanhando, que você possa entender que Deus, o nosso Deus, Ele tem um propósito, Ele tem um plano determinado para a tua vida. E pode ter certeza que os planos de Deus não serão frustrados na sua vida. Eu quero que você já deixe aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, o seu nome completo, sua idade, porque no momento em que eu estiver orando nessa noite, eu estarei apresentando a Deus a sua vida, o seu pedido, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai olhar com o seu olhar de misericórdia, de Deus eterno, de Deus poderoso, e Ele vai ter misericórdia, e Ele vai se lembrar da tua vida. Eu quero também te pedir que você possa deixar na verdade, aqui no nosso vídeo, o seu gostei, e também que você possa compartilhar essa mensagem, a oração, com no mínimo 7 pessoas. E se você é novo por aqui, ovelha querida, você é nova por aqui, aqui embaixo tem uma palavra em vermelho, inscrever-se. Clica nela, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações e me ajuda com que esse canal possa crescer cada dia e esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. E esse canal, esse propósito que Deus colocou no meu coração, Deus está todas as noites aqui orando por vocês, não é para falar de igreja, de placa de igreja, de religião ou denominação, mas eu quero falar de um Deus que pode mudar e vai mudar a tua história. Um Deus de amor, um Deus de poder e um Deus de transformação, porque é isso que Ele quer realizar na sua vida. Eu quero que você então preste atenção, porque eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus, eu quero compartilhar, ler essa mensagem e explicar. Em seguida, quero orar por você. Quero que você prepare um copo com água. Se você não tiver aí um copo com água, você está aí no quarto, na sala, pausa o vídeo, corre agora lá na cozinha, prepara um copo com água, uma garrafa de água, pega uma foto, uma peça de roupa, põe próximo a você, porque daqui a pouco na oração eu vou estar apresentando essa água, essa peça de roupa, essa fotografia, e eu creio que Deus vai abençoar. Eu tenho aqui o livro, no livro de Jó, a Bíblia aberta no livro de Jó, no capítulo 42, e a partir do versículo 1. Jó aqui ele faz uma confissão, depois de tudo que ele passa, né? Jó era um homem rico, um homem abençoado, mas num determinado período da sua vida, Deus permite que Jó ele perca tudo, né? Perde os seus filhos, né? Perde a sua vida financeira, ele fica sem nada, ele fica numa situação muito complicada, ele perde a saúde porque ele adoece, e muitas são as dores, as aflições que Jó ele passa no período da sua vida. E mesmo passando por tudo aquilo, Jó era um homem de Deus, e que inclusive a própria esposa dele, né, vendo a situação dele, e mesmo naquela situação difícil de sofrimento, doença que ele estava, ela disse para ele: olha, por que você não amaldiçoa o teu Deus e você morre? Em outras palavras, do que adianta você estar aí nessa situação sofrida, sendo humilhado, doente para morrer, e você continua ainda servindo a esse Deus, sendo fiel?
Então, Jó, ele responde para aquela mulher, para sua mulher, ele diz assim: mulher, tu fala-se como se estivesse louca, como se fosse uma doida. E então ele completa dizendo: olha, quando eu tinha tudo, por que eu não glorificava, eu não adorava a Deus? Por que agora eu nessa situação não posso glorificar a Deus? Porque o nosso Deus, Ele é Deus na prosperidade, tendo ou não tendo, na saúde ou na doença. A pessoa não pode servir a Deus só quando as coisas estão bom, ou bem, melhor dizendo. Mas a gente tem que servir a Deus até quando as coisas não estão bem. E a gente deve glorificar e olhando para frente e crendo que o nosso Redentor vive e que essa situação ela vai mudar. Então, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ele chega numa conclusão. Jó, depois de tudo isso, ele faz uma confissão. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha o que ele diz. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não o conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo aqui que tudo aquilo que ele passou, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a vida financeira que ele tinha, ele perdeu a casa que ele tinha, tudo que ele tinha, a situação que ele tinha financeiramente estável, ele perdeu tudo. E naquela condição que ele estava, de luta, de sofrimento, doenças, então ele tira uma conclusão. Ele reconhece que ele não conhecia Deus de verdade. Na verdade, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. E ele falava de coisas que eram maravilhosas, mas que ele mesmo não conhecia. E então ele confessa e diz: agora sim, eu te conheço. Agora os meus olhos te veem. E agora eu me arrependo no pó e nas cinzas. Quer dizer, Jó, ele só conheceu a Deus verdadeiramente. E olha que ele era um homem temente, um homem que servia a Deus com fidelidade, com inteireza de coração. Jó se desviava do mal, mas ainda assim, Jó confessa que ele não conhecia Deus de verdade. Ele apenas ouviu falar das maravilhas. E agora, depois de tudo aquilo, na luta, na dificuldade, ele então tem uma experiência com Deus. E ele diz: olha, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é Deus. Agora eu reconheço Deus na minha vida. E às vezes são as lutas, ou são nas lutas, que a pessoa realmente ela tem um encontro com Deus. São nas lutas que realmente a pessoa valoriza o Senhor Deus, a palavra de Deus. São nas lutas, são nas dificuldades em que a pessoa realmente enxerga e entende o valor da vida, o valor da família, o valor que tem, muitas das vezes, a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa até ouve falar de Deus, ela ouve falar da fé, mas ela não tem aquela experiência pessoal com Deus. E essa experiência a pessoa só tem quando ela realmente se volta para Deus, quando ela realmente tem um encontro verdadeiro com Deus, quando ela tem uma experiência. E normalmente a pessoa tem uma experiência com Deus na luta, na dificuldade, nos desertos, nas batalhas, nas dificuldades da vida, como Jó.
perdeu seus filhos, perdeu a vida financeira, ficou numa situação difícil, ficou doente. Então, naquela condição, ele tem um encontro com Deus. E aí, para terminar, ele diz assim, lá no versículo 10, depois de tudo isso, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Quer dizer, Deus muda a história de Jó. Mas Deus muda a história de Jó depois que Jó tem aquele encontro com Deus. Quando ele tem aquela experiência. Quando ele realmente, de fato, agora, ele sabe quem é Deus. Ele tem uma experiência com Deus. Aí ele ora pelos seus amigos. Mesmo não podendo orar. Porque Jó ainda estava numa condição difícil. Às vezes, é o que acontece. Por exemplo, tem muitas pessoas que ela está numa situação difícil e, por exemplo, ela acha que ela não pode orar por ninguém. Ela acha que ela não pode buscar a Deus. Eu já vi muitas pessoas falando assim: eu vou dar um tempo da igreja de Deus, das orações, da campanha, porque eu estou com muita luta, muito sofrimento na minha vida. E é o contrário. São nas lutas, são no sofrimento, são nas pelejas que a pessoa ela tem que orar. Que a pessoa ela tem que buscar a Deus com mais fervor, com mais fé. E foi o que Jó fez. Enquanto ele estava naquela situação, a Bíblia diz que ele orou. E ele orou também pelos seus amigos. E Deus muda a sorte. Mudou a sorte significa mudou a vida. E a Bíblia diz assim: o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. A Bíblia diz que antes de Jó perder tudo, ele era um homem rico. Ele era um homem muito poderoso. Ele era um homem muito abastado financeiramente. Porém, agora Deus, ele restaura a vida de Jó, e a Bíblia diz que ele dá o dobro de tudo que Jó ele tem. E diz assim, e então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa e condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, da outra de Késia e da terceira Quenrepuque. E em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho, farto de dias. Então, ovelha querida, Deus muda a história de Jó, e Jó agora vê o Senhor de fato na sua vida, principalmente quando ele conhece a Deus, quando ele tem uma experiência com o Todo-Poderoso. A maior conquista do ser humano, a nossa maior conquista, não são bens materiais, não são bênçãos materiais, mas a maior conquista do ser humano é o relacionamento dele com Deus, com o Criador, com o Eterno. Quando você tem uma aliança com o Todo-Poderoso, até aquilo que era para dar errado, acaba dando certo. Você vê que a Bíblia diz que Deus mudou a história dele, que enviou os seus amigos. Por que não enviou antes? Porque não vieram antes? Você vê, foi necessário tudo aquilo acontecer na vida de Jó para que Jó conhecesse de fato a Deus. E aí, então, quando ele começa a buscar a Deus de verdade, então Deus muda a história dele e usa pessoas para abençoá-lo, usa pessoas para ajudá-lo, a tirá-lo daquela situação. Você sabe que quando a pessoa ela tem a direção de Deus, ela entrega a vida dela para o Senhor Deus, e Deus está no controle da vida dela, tudo coopera para o bem. E Deus pode ter certeza que Ele vai colocar pessoas para te ajudar. Assim como o inimigo, ele tem colocado pessoas para te atrapalhar, talvez para te prejudicar, talvez para te parar, para te entristecer, para te fazer chorar. Deus vai colocar e vai usar pessoas para te abençoar.
Sabe o que eu vejo hoje, ovelha querida? Se você crê nessa palavra, a partir de hoje, você pode ter certeza de uma coisa, que Deus vai colocar pessoas por esses dias, por essas semanas, por esses meses agora, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te levantar. Muitos que você nem esperava, mas que Deus vai colocar no teu caminho para te ajudar a sair dessa situação. Eu profetizo isso, que Deus, Ele vai te honrar. Eu quero, ovelha querida, orar com você nessa noite, e eu quero que você pegue agora um copo com água, peça de roupa, fotografia, porque eu quero orar, eu quero ministrar, assim como Deus mudou a história, a vida de Jó, quando este orava, Deus também, quando nós estivermos aqui orando, Deus vai mudar a sua história. Você crê nisso? Então vamos juntos agora, nesse momento, unirmos a nossa fé, vamos unir a nossa oração, porque Jesus disse que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele vai estar ali presente. Eu estou aqui, você aí do outro lado, me acompanhando, não importa o horário que você vai acompanhar essa oração, mas no momento em que você estiver orando comigo, Deus vai ouvir a tua oração e Ele vai te abençoar. Feche os seus olhos, porque agora eu quero te apresentar a Deus a sua vida e esta causa, e eu tenho certeza que Ele vai te dar vitória. Feche os teus olhos, porque agora é momento de oração. Meu Deus, é no nome santo de Jesus que eu entro em oração e apresento a Deus a vida dessa ovelhinha que está agora orando comigo, Senhor. Essa ovelha que está orando do outro lado aí, acamada, doente, em cima de um leito, de uma cama, em cima do sofá, sentindo agora uma dor, sentindo-se mal, uma preocupação, uma tristeza, uma angústia, talvez orando com fotografias, peças de roupa, meu Deus, documentos que representam seus familiares, o seu filho, o marido, a esposa. Ah, meu Deus, visita cada uma dessas pessoas agora, inclusive dessas fotografias que ela apresenta agora. Meu Deus, e entra agora com libertação, com restauração. Visita aquele que está doente, meu Deus, e cura ele. Visita aquele que está escravo, sendo escravo do vício, o vício das drogas, do álcool, meu Deus, dos jogos de azar, enfim. Meu Pai, livra eles agora deste mal. Eu oro pelo aquele que está desempregado, pelo aquele que está, meu Deus, com a sua família destruída. Restaura, abençoa, muda a situação, meu Deus. Pai, tem pessoas que estão orando comigo, Senhor, que elas estão no fundo do poço, ou talvez ainda continuam caindo no fundo de um poço que na verdade não tem fundo, Pai. Mas que o Senhor possa tirá-las dessa situação, que o Senhor possa mudar essa situação a partir de hoje. Ah, meu Deus, fortaleça ela que está fraca, desanimada, dá ânimo, Senhor. Tira, meu Pai, essa tristeza do coração dela, essa angústia, este mal, e dá a ela forças e vitória. Pai querido e amado, eu apresento essas fotos, essa garrafa de água, e aquele que beber deste copo com água, desta água, seja curado, liberto e abençoado, Pai. Eu declaro sobre todos, no nome de Jesus, assim como eu oro. E o Senhor, quando Jó orou pelos seus amigos e por ele, a sorte dos seus amigos e a dele mudou. Senhor, assim também, o Senhor muda histórias, o Senhor muda vidas a partir de agora. E eu creio que esta oração vai ter um antes e um depois, e ela te conheça de fato, de verdade. Se ela pensava, meu Deus, que essa luta, esse problema era o fim, é o começo de uma grande experiência que ela vai ter contigo, Deus. Que ela possa te conhecer nessa luta, meu Pai, que ela possa te ver, ela possa ver com os seus próprios olhos as maravilhas do Senhor na vida dela. É isso que eu peço. Ajuda ela e levanta pessoas que vão ajudar, que vão abrir portas para ela. E eu creio, o Senhor já me mostra agora, Senhor, essa pessoa desempregada trabalhando, essa pessoa, meu Pai, que hoje está trabalhando, mas ela tem uma visão, ela tem um sonho de ter o próprio negócio. O Senhor já me mostra ela no próprio negócio, e abençoada, próspera. Dá condição, Pai, vitória para esta família. Restaura esse casamento e livra esta família do mal. Eu entrego todos em tuas mãos, frustra os planos do diabo
mas os teus planos na vida dela não podem ser frustrados. Guarda, proteja e livra do mal, hoje, amanhã e sempre. E aquele que crê, diga amém, glória a Deus, e receba agora, ovelha querida, a vitória. Esta água está consagrada, essa peça de roupa está abençoada, essa fotografia foi abençoada, Deus já ouviu essa oração e você vai ter testemunho para contar, porque aquele que estava doente agora está livre. Pode dar essa água agora para uma pessoa que está aí na sua casa doente, com dores, gripado, enfim, com febre, eu não sei, mas aquele que beber desta água agora será livre para a glória de Deus. Olha, que Deus abençoe você e sua família, um ótimo final de semana, um ótimo domingo para todos vocês. Segunda-feira a gente se vê aqui novamente à noite e eu quero muito que você esteja comigo na segunda-feira orando, tá bom? Compartilhe essa oração com todos os seus contatos e aqui embaixo na descrição também tem o nosso número WhatsApp, se alguém quiser nos adicionar, para que a gente coloque você aqui na minha lista de transmissão, de oração, você pode me adicionar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu número WhatsApp. É só você mandar um oi, o seu nome, e eu vou salvar o seu contato. E sempre a gente vai estar aqui mandando orações para vocês, tá bom? Olha, um beijo, ovelha querida. Eu já te disse, eu te amo, Jesus te ama, um forte